Boa tarde. O Primeiro-Ministro apresenta hoje um pacote de medidas dirigidas ao setor informal de economia e para famílias. Conforme a FLA, o custo total das medidas emergenciais para o período de um mês é superior a 365 mil contos. Desses 300 mil é direcionado para rendimento solidário que está também ser implementado. Muito bom dia. Hoje é Dia da Mulher de Cabo Verdeana. Gostaria de saudar todas as mulheres de Cabo Verde. O Governo registrou ontem o primeiro caso de transmissão do Covid-19 no país. Gostaria de dizer que não é motivo para pânico. É, antes de mais, motivo para todos. Nas nossas casas, nossas famílias, nossos bairros, nossas localidades, reforçarmos as medidas de prevenção, as medidas de distanciamento social. Isso significa não ajuntamento, ficar em casa, ficar com distância relativamente aos outros, nada de abraços, nada de apertos de mãos, nada de cumprimentos com beijos. Significa proteção individual, limpeza, lavar as mãos várias vezes por dia, evitar contactos. Isso significa a comunicação rápida às autoridades sanitárias se tiverem situações de sintoma de doença. Está na sua mão e está nas nossas mãos. O facto de termos registrado o primeiro caso de transmissão direta aqui em Cabo Verde significa reforço da prevenção. Na sequência das medidas de proteção ao emprego, ao rendimento das empresas e das famílias já apresentadas, hoje iremos apresentar medidas especificamente dirigidas à proteção social das famílias e à proteção da atividade do comércio informal, que tem a ver com muitas famílias, muitos operadores que operam nesta atividade e que, por via das restrições impostas, serão afetadas nos seus rendimentos. Em tempo de grave crise sanitária e económica, estas medidas destinam-se a garantir e assegurar a satisfação das necessidades básicas a nível da alimentação, do acesso à saúde, do rendimento familiar e de cuidados. As medidas incidem sobre as famílias que dependem economicamente do trabalho informal, que por motivos de crise que nós estamos a viver, perdem o seu sustento de vida, quase imediatamente, e famílias que não têm nenhuma alternativa de rendimento diário. Destinam-se também às crianças, pertencentes a agregados familiares mais vulneráveis e cujas principais refeições dependem do programa de alimentação escolar. Destinam-se também aos idosos que vivem isolados e sozinhos e que atualmente frequentam centros de dia para assegurar as suas necessidades de alimentação, entre outras. Passo a apresentar as medidas. A medida número 1 tem a ver com a atribuição do rendimento social de inclusão a 8 mil famílias que vivem em situação de pobreza extrema neste país. 68% dessas famílias vivem no mundo rural. Representa um investimento mensal de 44 mil contos. Medida número 2, implementação de um regime de rendimento solidário para trabalhadores do regime de REMP e por conta própria do setor informal, incluindo vendedores do comércio informal, vendedeiras dos mercados municipais. Fica também garantido a esses trabalhadores um valor de 10 mil escudos por um período de um mês. Trabalhadores que perdem rendimento pelo facto de estarmos a introduzir e estar em curso medidas restritivas que
levam ao encerramento de estabelecimentos ou redução significativa do número de vendedeiras nos mercados municipais. Com esta medida, prevê-se beneficiar 30 mil trabalhadores. O valor de investimento é de 30 mil contos num só mês. Medida número 3. Assistência alimentar. Imediata a 22.500 famílias, correspondentes a 90 mil pessoas, cujo rendimento se situa abaixo do salário mínimo nacional ou sem qualquer fonte de rendimento. Representa um investimento de 21 mil contos. Continuará a ser garantida a segurança alimentar a cerca de 30 mil crianças que frequentam o sistema educativo. Mesmo com as escolas encerradas, a assistência continuará. Medida número 4. Reforço das ações de cuidados a domicílio, destinados a idosos e pessoas dependentes que vivem sozinhos, com recurso a um forte recrutamento de cuidadores, trabalhadores sociais e voluntários, para garantir assistência a esses idosos em casa, porque os centros vão ser encerrados, mas os cuidados continuarão. Estamos a falar de 712 idosos dos centros de dia que passarão a beneficiar de cuidados em casa. O custo total destas 4 medidas emergenciais para um período de um mês é superior a 365 mil contos. As medidas serão implementadas pelo Governo a nível central, pelas câmaras municipais a nível local, em parceria com as organizações não governamentais e com os parceiros internacionais e em consultação com as recomendações do Conselho Nacional de Proteção Civil. As medidas anunciadas vigoram por um período de um mês, na expectativa de que, após esse período, serão levantadas as restrições impostas pela prevenção da pandemia do Covid-19. Caso a situação não melhorar significativamente até esse período, as medidas de proteção às famílias e ao rendimento serão continuadas. Repito aqui aquilo que temos estado a dizer: ninguém ficará desprotegido se continuarmos com estas restrições por mais tempo. As famílias e as empresas que têm empréstimos junto dos bancos terão, conforme a decisão já anunciada pelo governador do Banco de Cabo Verde, uma moratória no pagamento das prestações de dívida por um período de 3 meses. Reafirmo que até junho deste ano o Governo irá apresentar ao Parlamento um orçamento retificativo. Serão priorizados investimentos públicos, com impacto no emprego, no rendimento e na resiliência do setor agrário, incluindo o programa de mitigação dos efeitos da seca e dos maus anos agrícolas. Os programas de inclusão social e de inclusão produtiva serão continuados, assim como os programas dirigidos aos jovens, programas de formação profissional, estágios profissionais e apoio e fomento ao empreendedorismo. Nesta altura, é compreensível que os centros de formação profissional têm que fechar, assim como todas as instituições encerram, mas os programas continuarão assim que entrarmos na normalidade. Uma mensagem final para tudo, cabo-verdianas e cabo-verdianos lá na casa. A maior forma de nos dar combate a essa epidemia ali é seguir instruções de autoridades. E fica na casa. Já não tem condições criadas para aqueles que são trabalhadores de serviços públicos, empresas públicas. Com declaração de estado de emergência, que o Presidente da República também despoleta, também tem condições para todos os serviços e empresas privadas também encerram. Ele é um período que está permitindo com que tudo alguém
fica na casa e sai de casa apenas para satisfazer necessidades emergentes, urgentes e necessárias. É a melhor forma de combate, porque essa doença ali está propaga para contágio. E quanto menos condições não tiver para provocar esse contágio, menos possibilidade não ter para propagar. E quanto mais combate não der nesse momento ali, nessa altura ali, com toda força, menos necessidade não tem de prolongar todas as medidas restritivas. E está na nossa mão, de facto, na mão de cada um, na mão de nós todos. Porque é duro, mas não tenho certeza, mas não estou conseguindo ultrapassar bem e retoma a normalidade de vida. Muito obrigado. E a nível mundial, últimos dados darão conta que a pandemia de coronavírus já espalha para 176 países, que deixa um total de 533.416 pessoas infectadas e 24.082 mortos. O número de pessoas que já foi curado é de 122.710, maioria deles na China. Que os 4 países mais afetados pela pandemia, Estados Unidos, China, Itália e Espanha, totaliza mais de 306 mil casos, o que representa mais de metade do número total de pessoas contaminadas para vírus na todo o mundo. Itália é o país com o maior número de mortes, ou seja, 8.215. Também últimas informações darão conta que o primeiro-ministro britânico Boris Johnson está infectado com o coronavírus, com sintomas ligeiros, e deve ser isolado de sua residência oficial. Quanto à ONU, criou um plano de guerra coordenado de países de G20 para interromper a pandemia de Covid-19. Só para realçar seguinte que a palavra de ordem é prevenção, toma teu cuidado, lava a mão frequentemente e siga tudo que os outros cuidados avançados para autoridades. Continua a fazer por parte nessa luta que é de nós tudo.